Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar um pouquinho sobre o catecismo. Espero que curte o meu vídeo. Dá um ok lá no sininho para você receber as novas mensagens e me ajude a divulgar esse conteúdo também. Porque hoje nós vamos falar, ainda continuando do creio. E o creio nós cremos ainda. Deus ao encontro do homem. Parágrafo do Catecismo 50, aonde nós vamos ter aqui uns minutinhos com você, com a tua família, e que eu possa entrar no seu lar, na tua casa, para que nós possamos, junto, estudar um pouquinho o Catecismo. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Então, Deus nos conhece. E o homem pode conhecer a Deus também a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças. A revelação divina, por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e se dá ao homem. E falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que, desde toda a eternidade, estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. A revelação plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. O artigo 1º, a revelação de Deus. Deus revela o seu desígnio benevolente. Aprove a Deus na sua sabedoria e bondade revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual o homem, por meio de Cristo, Verbo encarnado, tem acesso ao Pai no Espírito e se torna um participante da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer dele no seu Filho único, Filho adotivo. Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem, muito para além de tudo que seria capaz por si próprio. O desígnio divino da revelação realiza-se, ao mesmo tempo, por meio das ações e palavras, intrinsecamente relacionado entre si, esclarecendo-se mutuamente. Comportam particular pedagogia divina. Deus comunica-se gratuitamente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai comunar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala várias vezes dessa pedagogia divina, sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus.
e Deus habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. As etapas da revelação. Deus criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural. Manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Convidou-as a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecente. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda com a promessa de redenção, deu-lhe a esperança da salvação e cuidou continuadamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quanto por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonasse ao poder da morte. Repetidas vezes fizestem aliança com o homem, aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. Aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Gênesis 10:5. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destinavam-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime nas suas perversidades, pretendia refazer por si mesma a própria unidade, a maneira de Babel. Mas por causa do pecado, quer o politeísmo, quer a idolatria da nação e do seu chefe são uma contínua ameaça da perversão pagã a esta economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel, o rei e sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, o justo Noé, Daniel e Job. Desse modo, a Escritura exprime o alto grau de santidade que pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na sua expectativa de que Cristo reúna na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Deus elege Abraão para reunir a humanidade dispersa. Deus escolhe Abraão,
chamando para deixar a sua terra, a sua família e a casa de seu pai. Gênesis 12:1. Para o fazer Abraão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Gênesis 17:5. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo eleito, chamado a preparar a reunião, um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será o trono em que serão exaltados os pagãos, tornados crentes. Os patriarcas, os profetas e outras personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Deus forma o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-os da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por Moisés a sua lei para que Israel o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro. Pai providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre a qual foi invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro lugar. O povo dos irmãos mais velhos, na fé de Abraão. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será gravado nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther conservaram viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima desta esperança. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. No seu verbo, Deus disse tudo. No seu verbo, na encarnação, Deus disse tudo. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo. Não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz
após tantos outros, exprime-o de modo iluminoso ao comentar. Hebreus 1:2. Ao dar-nos como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra. Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando-nos o todo que é o seu Filho. E por isso, quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Já não há outra revelação. O Catecismo diz, no parágrafo 66, já não haverá outra revelação. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada. E está reservado à fé cristã, aprendendo gratuitamente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. No decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertence ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo, os dos seus santos da Igreja. A fé, essa fé cristã, não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo. É a plenitude. É o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes, fundadas sobre tais revelação. É a revelação de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa é uma parte do catecismo que Deus fala para nós através do seu anúncio, do magistério da Igreja. Espero que tenha gostado. Toque lá no sininho para aceitar notificações, novos vídeos, e que você possa curtir sempre aí 19 minutos, quase 20 minutos, conversando um pouquinho, mostrando alguns parágrafos do catecismo. Que Deus possa te abençoar. Que o catecismo possa abrir a tua mente, o teu coração, para que possamos sempre nos preparar com as nossas orações, que nós possamos caminhar sobre a luz do Evangelho, da tua palavra, também no magistério da Igreja, dos santos padres. Que o nosso coração acolha essas palavras do catecismo e que nós possamos aprender
junto com a igreja, aquilo que Deus quer de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família e até o próximo vídeo nosso. Se Deus nos permitir, estarei aqui na minha casa, no meu quarto, no meu celular, mas levando um pouco do conhecimento e da palavra de Deus e do catecismo até o seu coração, até a sua casa. Deus abençoe você.